que de fato separa a astronomia da astrologia, ou a química da alquimia. A gente tende a achar que essa linha é bem clara, mas definir essa fronteira é um dos grandes desafios da filosofia da ciência. Hoje vamos mergulhar na proposta de Sven Ove Hansen para entender essa demarcação entre ciência e pseudociência. E, mais importante, vamos questionar se essa estrutura realmente se sustenta na prática. Para a gente analisar essa questão a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa distinção é tão crucial no mundo real. Depois, vamos dissecar o que o pseudo de pseudociência realmente quer dizer. Em seguida, a gente investiga o que separa um simples erro científico de uma doutrina pseudocientífica. Vamos também analisar uma outra tentativa famosa de resolver esse problema. E, por fim, vamos ver por que essa linha de demarcação parece estar sempre se movendo. Pode até parecer uma discussão um pouco abstrata, coisa de acadêmico, mas a verdade é que saber diferenciar o que é ciência do que apenas parece ciência tem consequências muito reais e muitas vezes urgentes para todos nós. Pense um pouco. Decisões sobre o futuro do nosso planeta, os tratamentos de saúde que a gente escolhe, o que é ensinado para as crianças na escola e até a justiça num tribunal. Em todas essas áreas, a capacidade de distinguir um fato científico de desinformação não é só importante, é absolutamente vital. A demarcação afeta diretamente a nossa segurança e o bem-estar da sociedade como um todo. Ok, mas então o que exatamente significa esse prefixo pseudo? Não se trata apenas de algo ser falso ou incorreto. A questão é bem mais sutil e eu diria até intencional. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é fingida. Pseudociência não é só ciência mal feita. O termo vem do grego pseudo, que significa falso, e descreve algo que se veste com a roupagem da ciência, sabe? Usa o jargão, a aparência de autoridade, mas não segue nenhum dos seus princípios fundamentais. É uma imitação. Hanson, então, sugere um critério duplo. Primeiro, a alegação não é científica, simples assim. Mas só isso não basta. O segundo passo é o que define tudo. Seus defensores tentam, ativamente, fazer com que ela pareça científica para ganhar credibilidade. Os dois passos são necessários. À primeira vista, parece uma definição robusta, né? Mas será que na prática essa linha é tão nítida assim? Essa tática tem até nome: mimetismo cultural da ciência. É só pensar em conferências com nomes pomposos, publicações que imitam revistas científicas, o uso de gráficos complexos. A pseudociência copia a forma, a embalagem da ciência, mas ignora completamente o conteúdo, o rigor, a revisão por pares, a honestidade intelectual. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Nem tudo que não é ciência é pseudociência. A religião, por exemplo, opera fora do domínio científico, mas geralmente não alega ser ciência. Já a pseudociência é diferente. Ela é anticientífica e, ao mesmo tempo, finge ser científica. É o clássico lobo em pele de cordeiro. Mas ainda parece faltar uma peça nesse quebra-cabeça. Afinal, cientistas cometem erros o tempo todo. A ciência é feita de erros e correções. Então, o que transforma um simples erro em pseudociência? A resposta, segundo o próprio Hanson, está em algo que vai além da má ciência. Para a gente entender bem essa diferença, vamos usar a imaginação e pensar em alguns cenários com uma bioquímica trabalhando no seu laboratório. No primeiro cenário, ela comete um erro experimental, algo isolado. Os colegas dela percebem, o erro é corrigido e a ciência segue em frente. Isso é, no máximo, má ciência. Um erro humano. Acontece. Faz parte do processo. Agora a coisa muda. Imagine que essa mesma bioquímica insiste no erro. Ela faz mais experimentos, talvez de forma negligente, e interpreta todos os resultados de uma maneira que apoie uma teoria revolucionária dela, que vai contra o conhecimento estabelecido. Aqui já não é mais um erro, é a promoção de uma agenda, de uma doutrina. E por fim, um terceiro cenário. Imagine uma cientista que é simplesmente ruim no que faz. Ela comete vários erros em áreas diferentes, sem um padrão, sem uma teoria específica para defender. Isso não é pseudociência, é só incompetência mesmo. A conclusão de Hanson é de que o que define a pseudociência não são os erros em si, mas a devoção a uma doutrina desviante. Só que isso nos leva a uma pergunta muito espinhosa. Quem decide o que é desviante e o que é apenas inovador? Esse critério não corre o risco de ser usado para sufocar ideias radicalmente novas antes mesmo que elas tenham a chance de serem provadas? É um ponto bem problemático. A estrutura do Hansen é uma tentativa de resolver o problema, mas não é a única.
Outros filósofos buscaram um critério único, uma espécie de teste decisivo. Vamos dar uma olhada na proposta mais famosa de todas, a de Karl Popper, e ver se ela resiste a uma análise um pouco mais crítica. A grande ideia de Karl Popper foi a da falsabilidade, ou refutabilidade. Para ele, uma teoria só é científica se ela fizer previsões arriscadas, que possam ser testadas e, o mais importante, que possam ser provadas como falsas. Se uma teoria não pode ser refutada, não importa o quanto ela parece explicar tudo, ela simplesmente não é ciência. Parece uma ótima ideia, não é? Mas Hanson aponta o que parece ser uma falha fatal nesse critério. Pensemos na astrologia. Ela faz previsões bem específicas que podem ser testadas e que, na verdade, já foram testadas e refutadas inúmeras vezes. Se a gente seguir o critério de Popper à risca, a astrologia seria considerada científica, só estaria errada. Mas a gente sabe que ela é o exemplo clássico de pseudociência. Isso mostra que só a falsabilidade não resolve o problema. E isso tudo nos leva ao ponto talvez mais complexo e mais importante de todos. A linha que separa a ciência da pseudociência não é fixa, não é eterna. Ela muda como o tempo. A ciência é, por natureza, um processo de aprimoramento contínuo. Teorias são corrigidas, refinadas e até mesmo abandonadas quando novas evidências aparecem. Uma teoria só continua sendo científica se ela participa desse processo dinâmico. Se ela se recusa a mudar diante de novas provas, ela corre um sério risco de se tornar um dogma, de virar pseudociência. E é por isso que essa demarcação é tão, mas tão difícil. Primeiro, como a gente viu, a ciência está sempre mudando. Segundo, a ciência não é uma coisa só. Os métodos da física teórica são muito diferentes dos da biologia de campo. E terceiro, sejamos honestos, nem a ciência bem estabelecida está livre de falhas e anomalias. Tentar traçar uma linha única e perfeita num terreno tão complexo e que não para de se mover é uma tarefa quase impossível. E é essa reflexão final que a análise de Hanson nos deixa. O status de uma teoria não é permanente. Uma ideia que hoje é vista como uma hipótese científica ousada pode, amanhã, se tornar a pseudociência do futuro se seus defensores se apegarem a ela de forma dogmática, ignorando as evidências. A ciência vive da mudança. A pseudociência morre justamente por se recusar a mudar. A fronteira não é um muro de pedra, mas uma linha desenhada na areia.